faces, places, get in your places. Throw on your dress and put on your doll faces. Everyone thinks that we're perfect. Please don't let them look through the curtains. Picture, picture, smile for the picture. Pose with your brother, won't you be a good sister? Everyone thinks that we're perfect. Please don't let them look through the curtains. DOLLHOUSE. I see things that nobody else sees. Boa noite, pessoal. Meu nome é Áquila Raimundo Piero Lima, sou advogado, atuo na área do direito do consumidor, na criminal, tributarista, tenho especialização em constitucional, em tributário, em direito público, né? E vou tentar passar um pouco de algum conhecimento que seja útil para vocês nas matérias de prestação de serviços, né? No caso, contratos, né, de prestação de serviço. Primeiramente, um conceito básico e um conceito simplório, né, que envolve o contrato de prestação de serviço, é aquele em que uma das partes, né, prestadora no caso, ela se obriga para com outro tomador, né, que é a pessoa que está contratando, a fornecer prestação de uma atividade, né, no caso, e mediante uma remuneração. A diferença desse contrato de prestação de serviço com o contrato trabalhista, né, é que o contrato de prestação ele não tem subordinação, né, e o contrato trabalhista de um particular geralmente tem uma subordinação porque ele está intitulado no artigo 3º da CLT, né? E tem outros requisitos também, que vocês podem conferir lá no 3º, que é a onerosidade, a habitualidade, a não eventualidade, a pessoalidade, né? Que são características, né, do contrato trabalhista, enquanto ao contrato de prestação de serviço não haver essa subordinação e também ter uma estipulação de um tempo determinado. Muitas das vezes, alguns serviços que são prestados no cotidiano nosso, como a água, a luz e outros, né? Como, por exemplo, aqui em Goiás tem a CELG, né, que é uma instituição que presta serviço na iluminação nossa, ela faz a terceirização, né, desse serviço para uma empresa que chama Elmonte, aqui em Anápolis. Ela faz esse tipo de serviço, ela acolhe toda essa necessidade. A evolução desses contratos de prestação de serviço no nosso cotidiano, ele vem através da historicidade das nossas constituintes, né? Como especialista em direito constitucional, posso dizer para vocês que, primeiramente, houve alguns progressos para nós chegarmos a esse tipo de mão de obra que temos hoje e aos tipos de contratos de prestação de serviço que temos hoje. Primeiramente, eu posso dizer para você que ele veio de uma evolução da Constituição de Weimar, né, que é uma Constituição alemã, e das revoluções que tiveram tanto industrial na Inglaterra como a Revolução mexicana, né. O contrato de prestação de serviço é aquele em que uma das partes prestadora, no caso, né, a pessoa que vai disponibilizar sua mão de obra, se obriga, no caso, ele vai se obrigar através de um contrato tanto escrito como verbal, né, para com o outro tomador, né, no caso, aquela pessoa que está requerendo aquele serviço que será prestado, né. A fornecer, no caso, uma prestação de uma atividade, né, mediante remuneração. No caso, por exemplo, eu sou um advogado, né, e eu faço um contrato de prestação de serviço, né, através de honorários advocatícios. Dependendo da causa, eu vou especificar dentro desse contrato qual atividade que eu vou exercer durante o patrocínio daquela causa, né? E aquele tomador, nós vamos estipular os valores, né? No caso, se for parcelado, ou uma entrada, ou tudo, né? E nessa prestação de serviço eu vou fazer na forma adequada do que ele necessita. Do contrato de prestação de serviço estão dispostos no Código Civil os seguintes artigos. Artigo 593. A prestação de serviço que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou à lei especial, reger-se-á pelas disposições deste capítulo. Artigo 594.
toda espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição. Artigo 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por 2 testemunhas. Artigo 596. Não se tendo estipulado nem chegado a acordo as partes, fixar-se-á por arbitramento e retribuição, segundo o costume do lugar, o tempo de serviço e sua qualidade. Artigo 597. A retribuição pagar-se-á depois de prestado o serviço, se por convenção ou costume não houver de ser adiantada ou paga em prestações. Artigo 598. A prestação de serviço não se poderá convencionar por mais de 4 anos, embora o contrato tenha por causa o pagamento de dívida de quem o presta, ou se destine à execução de certa e determinada obra. Neste caso, decorridos 4 anos, dar-se-á por findo o contrato, ainda que não concluída a obra. Artigo 599. Não havendo prazo estipulado, nem se podendo inferir da natureza do contrato ou do costume do lugar, qualquer das partes a seu árbitro, mediante prévio aviso, pode resolver o contrato. Parágrafo único. Dar-se-á o aviso. Primeiro, com antecedência de 8 dias, se o salário se houver fixado por tempo de 1 mês ou mais. Segundo, com antecipação de 4 dias, se o salário se tiver ajustado por semana ou quinzena. Terceiro, de véspera, quando se tenha contratado por menos de 7 dias. Artigo 600. Não se conta no prazo do contrato o tempo em que o prestador de serviço, por culpa sua, deixou de servir. Artigo 601. Não sendo prestador de serviço contratado para certo e determinado trabalho, entender-se-á que se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com as suas forças e condições. Artigo 602. O prestador de serviço contratado por tempo certo ou por obra determinada não se pode ausentar ou despedir, sem justa causa, antes de preenchido o tempo ou concluída a obra. Parágrafo único. Se despedir sem justa causa, terá direito à retribuição vencida, mas responderá por perdas e danos, mesmo dar-se-á se despedido por justa causa. Artigo 603. Se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, a outra parte será obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida, e por metade a que lhe trocaria, então, o termo legal do contrato. Artigo 604. Findo o contrato, o prestador de serviço tem direito a exigir da outra parte a declaração de que o contrato está findo. Igual direito lhe cabe, se for despedido sem justa causa, ou se tiver havido motivo justo para deixar o serviço. Artigo 605. Nem aquele a quem os servidores são prestados poderá transferir a outrem o direito aos serviços ajustados, nem o prestador de serviços, outra parte, dar substituto que os preste. Artigo 606. Se o serviço for prestado por quem não possua título de habilitação ou não satisfaça requisitos outros estabelecidos em lei, não poderá quem os prestou cobrar a retribuição normalmente correspondente ao trabalho executado. Mas se deste resultar benefício para outra parte, o juiz atribuirá a quem prestou uma recompensação razoável, desde que tenha agido com boa fé. Parágrafo único. Não se aplica a segunda parte deste artigo, quando a proibição da prestação de serviço resultar de lei de ordem pública. Artigo 607. O contrato de prestação de serviço acaba com a morte de qualquer das partes. Termina ainda pelo escoamento do prazo, pela conclusão da obra, pela rescisão do contrato, mediante aviso prévio, por inadimplemento de qualquer das partes ou pela impossibilidade da continuação do contrato, motivada por força maior. Artigo 608. Aquele que aliciar pessoas obrigadas em contrato estrito a prestar serviço a outrem, pagará a este a importância que ao prestador de serviço, pelo ajuste desfeito, houvesse de caber durante 2 anos. Artigo 609. A alienação do prédio agrícola, onde a prestação de serviços
se opera, não importa a rescisão do contrato, salvo o prestador opção entre continuá-lo como adquirente da propriedade ou com o primitivo contratante.